Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Deixa eu abrir o microfone aqui. Eu vou falando também. Acho que foi. Oba. Vamos lá, pessoal. Alguma dúvida aí? Pra gente começar a aula? Não tem dúvidas? Eu corrigi a lista, todas as listas. O pessoal foi bem, viu? Mas o pessoal foi bem. Não sei se é porque o pessoal já tinha o gabarito das listas anteriores, das tarefas anteriores, mas foi bem acima da média aí. A avaliação eu não corrigi ainda, tá? Eu comecei a fazer o gabarito ontem à noite e não, eu até tenho uma cópia aqui do gabarito, enfim, se quiser dar uma olhada. Tem que conferir se ele tá mais ou menos certo. Não sei se é 100% de garantia, mas né, então aqui está a questão 1, que é referente a qual o comprimento máximo do braço da alavanca. A questão 2, certas reações, o momento, os KTs e KFs, tá? Em algum lugar que tem o SI, eu acho que era uma das questões também. E os coeficientes de segurança, tá? No ponto D, no ponto B. Certo? E a questão 3, que acho que o pessoal mais estava com dificuldades aí pelas perguntas que eu visualizei, né? A sacada era você calcular o SE, a temperatura ambiente, KD igual a 1, e usar esse cara aqui, porque assim, ó, ele foi dimensionado, um componente, né? Para ter um SE, uma tensão menor do que o SE. Então, no máximo, a tensão vai chegar a 321,85 megapascal. Tá? Até uma coisa que eu percebi nas listas, e se vale uma dica aí como engenheiro, é não usar muitas casas decimais. Tá? Não precisa. Aí, mas usar só uma, duas é ruim. Tá? Então, qual que é a dica? Nesse caso aqui, é usar até aparecerem no mínimo, 4 algarismos significativos. Você calcula até 4 algarismos. Então, tem 0,07576. Tá? Esse aqui seria o mínimo. 6 algarismos está mais do que bom. 5 já está excelente. 5 algarismos significativos. Então, aqui eu tenho 5 algarismos significativos. Ó. 4 já estaria joia. Tá? E quando a gente fala de tensão, erros da ordem de 5% são normais, tá? São normais. Você não consegue garantir mais precisão do que isso, tá? Nem na fabricação do material, certo? Então, não tem muito espaço para preciosismos, tá? Na vida real. Então, até 5% é tranquilo. Né? Mesmo se calcular elementos finitos, o erro de elementos finitos é maior do que 5%. Tá? Embora o pessoal, meu erro é de 3%. Bom, então vai trabalhar na NASA, né? Que eles precisam ter um coeficiente de segurança baixo. Tá? Na prática, erro de 5% é normal. Tá? Diferenças de 5% entre a tensão calculada e a tensão real, que está acontecendo realmente no componente. Se você for medir isso com o string gauge, até o string gauge é difícil de você calibrar ele com uma precisão muito boa. Então não precisa, eu vi algumas listas lá que o pessoal encheu de contas Pascal, né? É um monte de número sem sentido, né? E 320 megapascal já estaria bem definido. Enfim. Então, significa que teu componente, né, o teu eixo, tua máquina, não vai superar 320 megapascal, certo? Não vai superar 320. Então, a gente usa esse valor como o sigma F, tá? E calcula tudo de novo agora com o KD.
incorporando cadeia de 0,9. E aí o SE vai ser reduzido, né? A gente calculou o F, o A e o B para calcular uma fórmula lá do sigma F, né? O número de ciclos. Mas basicamente essa é o procedimento. Esse gabarito eu posso disponibilizar para você sem problema nenhum. Errei, já tem um aqui falando aqui. Uma semana brasileira facilita a coisa, né? Tá bom. Então essa última ali, eu acho que a pessoa tinha mais dificuldade porque é uma questão que sai da isso, 1001 ciclos importante, isso é importante. Deixa eu abrir aqui de fadiga. Esse é de parafusos. Eu vou abrir de fadiga porque isso é um erro. Quem achou 1000 ciclos, tá? Está com erro conceitual. Talvez é pior do que erro de cálculo. Tá? Qual que foi o conceito que tu não pegou? É que isso ele é muito aquela coisa que o professor fala em um instante na aula, né? E se você não pegou, se foi o boi, a corda e tudo junto. Cadê aqui o F? Quem achou 1000 ciclos por quê? Tá? Porque usou F vezes SUT. Eu não sei por que o pessoal usou isso, né? Quem foi que teve ideia e espalhou aí pro resto do pessoal? Porque F, o que é o F? O F, ele é esse cara aqui, ó. Cadê aqui? Sempre que você calcular com F SUT, você vai encontrar 1000 ciclos. Tá? Você vai encontrar 1000 ciclos. Por quê? Perdão. Por que o pessoal vai encontrar 1000 ciclos quando calcular com FSUT? Porque essa é a definição de F. Tá? F é quanto por cento do SUT, quanto por cento do SUT acontece esse joelho aqui, ó, de 10 na 3 ciclos. Tá? 10 na 3 ciclos, que seriam os 1000 ciclos, é o que separa o baixo ciclo do médio a alto ciclo. Tá? Então, 10 na 3 é este outro joelhinho que acontece aqui, ó, certo? Até meio fora de exposição aqui. Tem uma figurinha mais bonitinha, acho que aqui não tem. Então, sempre que você... O F... Por isso que você encontrou 1000 ciclos, entendeu? Porque essa é a definição de F. F é quanto por cento do SUT meu material falha com 1000 ciclos. E caracteriza o início da fadiga. Abaixo de 1000 ciclos, eu tenho uma fadiga chamada de quase estática. Tá? E o escoamento, aqui ó, o escoamento usualmente acontece antes desta zona. Por quê? Porque a relação entre SY e SUT para aços, tudo isso é para aços, tá? Vale para qualquer outro material. A relação entre SY e SUT para aços é normalmente menor do que 0,8, 0,9. Tá? Então, 1000 ciclos separa a vida de baixo ciclo para a vida de alto ciclo. O F, né, é a porção do SUT que representa este valor de tensão. Né? Por isso que você, quando usou F vezes SUT e calculou, você encontrou 1000 ciclos, porque você encontrou justamente este joelho aí. Tá? E o que mais? E abaixo disso, a gente tem uma fadiga de baixo ciclo, que ocorre normalmente antes do escoamento. Para calcular essa fadiga de baixo ciclo, as fórmulas que a gente estudou até agora não são válidas. Não são válidas ou não dão precisão, certo? Nem a pausa 5%, mas a precisão é muito imprecisa. E aí, para isso, a gente estuda o método tensão-vida.
para falhas abaixo de 1000 ciclos. Ou o método, aquele de Paris, né? Que é o de crescimento de trinca. Tá? Então, esse aqui é a falha conceitual. Qual é a equação certa? Ah, não entendi a pergunta, Giovanni. Deixa eu dar um tempo, eu tomo o óleo do meu chá. Ganhei um chá agora no final da tarde. Um caminho também. Boa noite, professor. Boa noite. Então, eu usei essa equação aí que tu falou agora, então foi daí que eu fiz a cagada. Mas eu olhei esses troços aí que tu passou e vai, eu fui reto nessa daí. Se não é essa equação do F vezes S e o T, qual que é então? Não, Essa que... na verdade, a equação é sempre a mesma. Tá? Ah, Usou a equação certa. Só que. tá, e o que que eu fiz então? Peraí, deixa eu achar aqui onde é que está aquela equação que tu usaste. Tu usou esse procedimento aqui, ó. Certo? Isso aí. Aham. Calculou B e essa equaçãozinha aqui, ó. Certo? Sim. Aí, no lugar do SF, você utiliza o SE que você calculou aqui, ó, 321 megapascal. Ah, para mim até esse maluco já deu errado, deu 289. Não, mas peraí. Ah, Aqui, ó, 289. ah, tá. Esse aqui é o SE a temperatura ambiente. Aham. E o 289 é o SE para alta temperatura. Ah, Então, qual que é a sacada? É tu usar essa tensão, que é o SE na temperatura ambiente, que é quem projetou o componente projetou para essa tensão, entendeu? Usar esses 322 nesse valor aqui, ó. tá. E isolar o N. Entendi. Tá? Essa aqui é a sacada. Você foi. Esse aqui, ó. Essa equação, aqui no sigma reverse, ó. Para uma tensão totalmente reversa, sigma reversa dada, SF igual a sigma reversa. Então, isso aqui que é a sacada. Tu usa a tensão de 321 aqui como sigma reverso, enfim, resolve para ele. Tá certo, então. Valeu, senhor. Tá? Fica tranquilo, se tu acertou o 289 aí, já dá para considerar alguma vírgula. Nem sempre saber qual é a equação certa significa que tu vai conseguir resolver o problema, né? Porque tem que ter muito claro o conceito e o que tu tá querendo encontrar. Né? Então, essa que era a dificuldade desse exercício. Desse exercício aqui, tá escuro na minha cara hoje. Desse exercício 3 aí da prova. Tá? Se preparem que vai ter mais, tá? Para engrenagens também, eu sempre aplico um exercício que você tem que ter esse pensar fora da caixa, essa capacidade de abstração de conceitos bem apurada. Eu sempre tento colocar alguma coisa assim na prova. Professor, Opa, boa noite. boa Antes de noite. começar a aula, eu não sei se essa parte da matéria a gente simplesmente não alcançou, ou enfim, o senhor tinha mencionado que a letra A e a letra B do trabalho nós já podíamos começar a fazer. Porém, na letra B, na parte que tem o cálculo da constante de rigidez, tem um km ali. Eu não lembro, a gente aprendeu a calcular esse cara, ele é tabelado, talvez eu que não esteja me recordando. Sim, a gente tem 2 métodos para calcular o km. Tá? O km é a rigidez da junta. Ele representa quantos newtons. Cadê meu parafuso? Peraí. Aqui, ó. Então, aqui eu tenho minha junta. Tá na minha câmera aí, se vocês conseguem visualizar. Eu vou aumentar aqui ela para mim, para aparecer na gravação mais bonitinha. Está gravando? Tá gravando, tá. Então, essa conjunto de porcas aqui, imagine que é a tua peça, tá? Eu botei porque era o que eu tinha. Podia ter usinado uma peça bonitinha e tal, enfim. Não tem caça com gato. Essa aqui é minha junta. Tá? Quando eu apertar esse parafuso, essa junta vai ser comprimida. Certo? Comprimida.
Então, a rigidez da junta significa quantos newtons eu tenho que aplicar aqui para que ela deforme 1 milímetro. Tá? Quantos newtons ela tem que aplicar na junta para ela deformar não, né? Ela deslocar 1 milímetro, deformar, conceito de deformação não é diferente do deslocamento, né? Deslocar, ponto superior, deslocar 1 milímetro. Então, esse que é o conceito de rigidez de junta. E ela é difícil de calcular na prática. Ela é difícil de calcular na prática. Então, por isso que tem vários métodos, muitos até experimentais, né, que você vai lá e mede efetivamente qual é a rigidez da tua junta, com equipamentos de células de carga, enfim, tá? Mas como é que a gente calcula ela? Então, pelo método analítico, né? A gente faz a integral, considera o material como um sólido e faz a integral dessa rigidez, dessa equaçãozinha aqui, ó. Tá? E essa aqui seria a lei de Hooke, certo? A integral da lei de Hooke. Então, calcula a área, né, sendo a área do cone, e faz essa integral ao longo de x, e encontra aqui a rigidez de junta. Tá? Rigidez de junta. Então, a gente simplifica o alfa para 30 graus, né, assumindo que esse ângulo aqui para aços é em torno de 30 graus, tá? E calcula o K. E aí depois faz a soma das rigidezes, que nem tem no exemplo lá do livro. Como se fossem os resistores, né? 1 sobre km é a soma de todos os cones que acontecem no teu componente. Se deixa a minha cara da frente aqui agora. Se o agarre consiste em qualquer número de membros, todo com o mesmo material. O que significa todo com o mesmo material? Significa que os E's de todos os cones são iguais. O módulo da elasticidade de todos os cones são iguais. E aí você consegue simplificar essa fórmula aqui, né, e esse somatório, nessa equação 3.21. Desculpa, 8.21. Tá? Utilizando o diâmetro da arruela padrão, o dW aqui, dW igual a 1.5D, e o ângulo alfa de 30 graus, né? Então ele já calcula a tangente do ângulo e tudo mais. Então a gente tem essa equação que a gente mais utiliza, tá? 8.22. Já com todas as simplificações mais simples possível. Então, sim, dá para usar o KM utilizando essa relação aqui. Dá para usar o KM utilizando essa relação aqui. Esse é o método analítico. Tem outros métodos? Tem. Um deles é o método por aproximação de elementos finitos. Que aí ele aproxima, né, via curvas, certo? Aí para cada material você tem um valor de A, um valor de B e a equaçãozinha pronta ali, vamos dizer assim, né? Ou equação paramétrica, melhor dizendo, para calcular a rigidez dos membros, tá? Então, isso aqui para a tua vida real, se um dia tu quiser calcular de uma forma mais simples, tá? Para a tua vida acadêmica, a gente vai utilizar a equação 8.22. 8.22. E aqui o exemplo, ele mostra dois materiais diferentes. Então, ele faz todo aquele somatório, tá? Ele calcula a rigidez do primeiro cone, do segundo cone, que seria esse conezinho pequeno aqui, se não estou enganado, e do terceiro cone, que é o cone de baixo. E depois faz a soma das três rigidezes. Certo? Então, esse é o exemplo, ele faz ele completo. Fechou? Beleza. E daí, no nosso caso, a gente vai calcular de um cone só, né? Porque é só um material. Só um material, aí utiliza a equação 8.22. Uhum. Não, beleza. E aí, no caso, esse é o da junta, né? Aí a gente considera o E de 200 gigapascal também, ou... Sim, considera 8.200 gigapascal. Ah, beleza, então. No princípio, bem tranquilo. Fechou? Não, Show. bem de boa. Tá? Então, a rigidez da junta, depois você calcula a rigidez do parafuso, ou até antes, acho que está aqui nos slides, não me lembro mais. Aqui da rigidez do parafuso.
calcula a rigidez da junta, aqui o KB, e depois o C. Em lugar, o C, que é a constante de rigidez, que aí compara as duas rigidezes, né? E diz quando você aplicar uma carga, quanto o parafuso vai absorver de carga, né? E quanto os membros vão absorver de carga. Tá? Carga tração do parafuso e carga tração dos membros, tudo depende do C. Por isso que ele é importante de ser calculado. Não lembro até onde que a gente foi na aula passada. Acho que a gente fez um exemplozinho meio jogado, assim, né? Meio jogado. Acho que hoje eu vou começar falando um pouquinho de fadiga. E aí, um exemplo um pouco mais denso. Tá? Um pouquinho mais denso. Se tem algum exercício que dá para a gente utilizar, enfim, tudo isso, entre um intervalo de uma aula e outra. Mais alguma dúvida, pessoal? Podemos começar na aula, hein? Por vocês. Segue o baile aí, professor. Então tá bom. Então vamos embora. Seu Odair. Então, acho que a gente não viu os coeficientes de segurança, né? Não viu. Então um pouquinho, senão não vai rolar. Vai rolar. A gente calculou o torque, acho que a última coisa que a gente viu foi isso aqui, né? Calculou o torque. Tá. Acho que foi. Enfim, tá? Então, a gente calculou um pouquinho aqui. Aqui o C, constante de rigidez. A força no parafuso, então vai ser a força de aperto mais a sobrecarga do parafuso. Essa sobrecarga do parafuso é C vezes P, né? Sendo P a carga externa, certo? E a dos membros é 1 menos C vezes P menos FI. Essa força sempre tem que dar negativa, tá? Negativa, menor do que zero. Menor do que zero. FM não sei tá aqui, mas essa, por que ela é negativa? Porque ela indica que as duas juntas estão comprimidas. Mesmo, eu montei um perfil I numa chapa, sei lá, qualquer coisa, um suporte, uma carreta, montei qualquer coisa, né? Apliquei um esforço, tá? Apliquei um esforço aqui. Esse esforço, deixa eu desenhar aqui, fica mais fácil. Fica mais fácil. Tá? Então, basicamente, eu tenho aqui ó, meu chassi, certo? Meu quadro, qualquer coisa. Eu vou pegar um componente, vou montar. E vou fixar por parafusos. Parafuso aqui. Vou tentar desenhar a porquinha aqui. Cabeça do parafuso. Ali. Dá para usar a imaginação. E aí, lá no meu componente, eu vou aplicar uma carga. Pode ser inclinada, pode ser, tá? Para se facilitar, eu vou aplicar ela reta. Aplicar ela uma carga. Força F1. Tá? Aí, esse é o teu problema, certo? Você, como engenheiro, está sendo contratado para resolver esse problema. A primeira coisa que você faz quando faz um problema é senta e chora. Não é assim que o engenheiro faz. O engenheiro, ele usa de ferramentas para resolver esse problema. E a ferramenta-chave é o diagrama de corpo livre, onde você isola o teu componente. Isola o teu componente e aplica ali as forças externas
e substituir os contatos por forças internas. Tá? Então, esse parafuso ele vai ter que aplicar uma carga, vai ser tracionado, tá? E esta junta será tracionada e esta junta será comprimida. Certo? A falha acontece quando? A falha na junta parafusada, tá? Vamos pensar que o componente é bem rígido. A falha na junta parafusada acontece quando? Quando essa força 1, né? Olha, ela vai fazer esse movimento aqui, certo? O parafuso vai tentar impedir. Essa força 1 descolar, criar uma folga, entre o chassi e a peça. Tá? Então, esta folga é a falha da junta parafusada. Então, a gente vai dimensionar para que não ocorra essa folga. E esta folga é representada por força dos membros maior ou igual a 0. Então, por isso que a força do membro sempre tem que estar negativa. Então, isso aqui é igual a falha. A força do membro sempre é negativa, o que significa que ele, mesmo quando aplicar essa força, existe uma força de compressão entre o chassi e a peça. Tá claro isso? Então, isso que a gente vai dimensionar para isto. Claro que outra falha, então isso é uma falha, tá? Outra falha seria essa carga. Então, esse aqui é nosso P, ó. Esse aqui é nosso P. Outra carga seria o P causar falha no parafuso. No parafuso. Ou no fixador, tá? P causar a falha no parafuso. Aí, então ele vai romper? Não. Falha pode não ser a ruptura. Falha, quem diz é você, engenheiro. A falha pode ser o escoamento, tá? Pode ser sim a ruptura, ou pode ser aquela tensão de prova. Aquela tensão de prova. Se utiliza normalmente a de prova e, no caso crítico, o escoamento. Tá? Considerando a falha no parafuso. Então, não é que ele vai romper. Então, o parafuso aguenta? Ou, tu que é engenheiro, eu usei um parafuso M6 lá para prender um suporte no meu alto rebaixado. E os caras da fábrica usam um parafuso M12. Eu sou melhor que os caras lá da fábrica. Tá? Então, é que os caras lá da fábrica, eles consideram isso a falha, né? Não descolar, certo? E não escoar o parafuso. Se tu montou um parafuso que está ali prestes a romper, mas, enfim, está funcionando, não quer dizer que ele não falhou, tá? Do ponto de vista da engenharia. Mas na prática, sim, tudo bem. Na prática é prática. Tá? A gente não pode viver na marginalidade da falha, né? Na beira do precipício. Você não constrói uma casa na beira do precipício. Você tem sempre uma segurança, porque vai que né? Vai que né? Certo? E mais aqui, então, por isso que a falha é isso aí. Né? A falha é isso aí. Bom, a gente calculou aqui o torque, né? Falamos aqui que essa equação vem lá da equação do fuso, né? Falamos lá no início da aula, tá? Essa aqui é a equação completa, e a gente simplifica tudo isso aqui como sendo um coeficiente K. E aí esse K é tabelado, tá? E varia principalmente conforme o atrito do parafuso. Tá? O Fzinho aqui, ó, o atrito, o Fzinho, o atrito do parafuso.
E o atrito varia conforme o acabamento superficial, se ele é galvanizado, se ele é cromatizado, se ele é geométrico, tá? Então, essa tabela pode estar um pouquinho desatualizada, porque a gente tem vários tratamentos superficiais, né? Geométrico, por exemplo, enfim, e aí você tem que procurar qual que é o K da sua aplicação, tá? Eu acho que é 35, em torno disso o geométrico, tá? Ele é um atrito bem elevado. E o geométrico com blue, ele baixa valendo ali o coeficiente de atrito. Mas isso é extra acadêmico. Bom, de novo, vou falar mais uma vez, no nosso parafuso, essa força de aperto, essa força dos membros, ela é indireta. A gente aplica o torque, certo? E espera que aconteça alguma força aqui interna, uma força interna. Isso a gente chama, então, a pré-carga. Né? Pré-carga, essa força de aperto. Tá? E aí, olha só. Foram feitos 20 testes com o mesmo torque, e obtém-se, então, uma média de 34,3 e um desvio padrão de 4,91. Ou seja, você sabe o que é desvio padrão? Ou seja, 64%, 67%, não sei, né? 67% de probabilidade, raiz quadrada da variância. Tá, mas tudo bem. Existe 67%, 63%, não me lembro, de probabilidade que o teu torque, a tua força de aperto, enfim, né, esteja entre -1 e +1 do desvio padrão. Tá? Ou seja, 34,3. Vou botar diferente aqui. 4,91. 4,91, né? 3 desvios padrão para a esquerda, 3 desvios padrão para a direita. Opa. Sim. Então, aqui eu tenho esse aqui, menos esse aqui. Agora foi. Então, não vai estar... Então, entre 19, esse aqui eu só vou copiar. E aqui tem que ser mais. Isso, agora vai. Isso aqui vai fazer mais fácil. Tudo bem. Então, existe 67% de chance da tua força de aperto estar entre 29 e 39. Existe 90% de chance de ela estar entre 24 e 44. E existe 99,9% de chance de estar entre 19 e 49. Tá? Ter 3 vezes o desvio padrão. Então, isso quer dizer o desvio padrão. Então, olha, estatisticamente é muito ruim. A gente não tem certeza de que a pré-carga está conforme o projeto. A pré-carga está conforme o projeto, tá? Devido a essa variação. Então, ó, com parafusos lubrificados, tá? Ou com, não sei se isso vale para, é isso que o pessoal, quem fabrica parafuso tem que garantir ou que tem que atender, né, para montadoras, é que o teu acabamento, o teu geometria, né, funcione como um lubrificante. Né? Funcione como um lubrificante. Mesmo o teste com parafusos lubrificados indicou uma média, tá, muito semelhante, mas um desvio padrão muito inferior. Tá? Um desvio padrão muito inferior. Vou tentar copiar aqui. Vou jogar aquele desvio padrão agora.
34,18. Ele está pegando tudo errado. Tudo bem. E aqui, 2,88. Os valores já variaram significativamente. Os valores variaram é boa, né? Então, olha, agora para a mesma probabilidade, de 37 para 39, de 42 para 49. Tá? Então, eu tenho uma... Quanto menor, quanto melhor lubrificado o meu parafuso, quanto mais incerteza, tá? Nessa lubrificação, menor a minha margem, tá? O mais certeza, né? Menor a incerteza que eu vou ter de qual é a minha pré-carga. Tá? De qual é a minha pré-carga. Então, o parafuso lubrificado, apesar de não ajudar muito na média, né, da pré-carga, enfim, ele auxilia no desvio padrão, o que é muito, muito bom para uma estabilidade de produção. Muito bom para uma estabilidade de produção. Eu vou fazer depois, eu podia fazer agora já. Podia fazer agora já. Podia fazer agora. Eu só queria pegar um exemplo, porque senão eu vou pegar uns valores muito fora. Deixa eu ver se tem algum exercício. Está acabando a minha reunião, pessoal. Tá. Eu vou procurar um exercício aqui para a gente fazer, para me ajudar a explicar isso para vocês. E talvez me atrase um pouquinho para começar a próxima reunião, tá? Parafuso, capítulo 8. Aqui. Porque os problemas aqui do capítulo 8 não são muito bons. O que não está em métrico